Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um episódio do SETcast Agro, da Sete Rural do Rogério Vende Fazendas. Para a gente iniciar de forma mais adequada, nós temos que falar sempre, enaltecer e engrandecer a Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas e por Ele, para Ele, são feitas todas as coisas. Cremos num Deus que é um Deus que realmente é o Criador, ou não estaríamos aqui presentes, até porque somos necessitados de todas as suas benesses. E para provar para vocês que o jargão da Sete Rural é somos feitos do agro, somos feitos de agro, é justamente que eu quero só ler uma passagem bíblica que prova isso para mim, que tira todas as minhas dúvidas, ou a dúvida de quem tem sobre isso aqui. Lá em Gênesis 2, 7 fala o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou as narinas e o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Até então a gente era barro. E de repente, com o fôlego que veio do Espírito de Deus, nos tornamos alma vivente. E depois, logo mais em seguida, Deus foi lá e tal, colocou algumas regras no jardim, porque Deus formou um jardim cheio de plantas, cheio de frutos, de alimentos estrondosos, bonitos, e teve que trabalhar para colher o fruto do seu suor. Teve que trabalhar, ele não tinha que trabalhar. Porém, chegamos no agronegócio, que é realmente uma promessa, na verdade, a princípio uma maldição para o homem, que ele tinha que trabalhar e comer sobre o fruto do seu suor. Estamos aqui produzindo, sim, riquezas, produzindo alimento para a humanidade, mas também tendo as benesses disso aí, que é uma via de mão dupla. Quando você planta, você colhe, e o que você colhe, você vende para alguém consumir. E como a produção agrícola no Mato Grosso é pujante, a gente sabe que gera riquezas. E essas riquezas, elas estão muito bem distribuídas no seu ecossistema. Hoje nós geramos muito emprego, empregos muito bem valorizados, com salários bons, qualidade de vida, educação cada vez melhor aqui no estado de Mato Grosso. Segurança, porque o governo também é beneficiado com essa produção agrícola, nos impostos, em todos os setores. Mato Grosso é um estado que realmente é uma referência para o mundo, é uma referência para o nosso país, para o Brasil. Nós queremos falar aqui hoje como enfrentar alguns mitos atribuídos ao agro, como derrubar essas narrativas erradas, criadas pelo setor, por outro setor, querendo menosprezar e diminuir o agronegócio e o produtor rural, correto? Diante disso, nós queremos desenvolver o quê? Sim, a informação na sua literalidade, porque Mato Grosso, ele vive uma situação de prosperidade total, principalmente nas regiões onde se planta e se colhe, onde se produz soja, milho, algodão e outras cultivares. Apresentando aqui o nosso querido convidado, seu Chico Graziano, doutor, professor Chico Graziano, escritor de mais de 12 livros, mencionando o agronegócio brasileiro, elucidando sobre o título desses livros do senhor. Quero agradecer pela presença, por participar conosco. Seu Chico, eu quero perguntar para o senhor, se o senhor pode me explicar para a gente, assim, de onde vem esse ânimo, essa motivação de desmistificar essas informações? Através de livro, através de entrevistas, através de podcasts, e também agradecer ao senhor por essa passagem breve aqui, que o senhor nos deu alguns minutos, para o senhor falar sobre o teu livro, falar um pouco sobre essa motivação, por favor. Uau! Vamos lá, Rogério. Obrigado por me receber aqui e por me dar a oportunidade de ajudá-lo participando do seu Cast Agro, né? SETcast Agro. SETcast Agro, hein? Tá. Nós estamos ficando metidos mesmo, né? Né? Estou gostando disso daqui. Viu, olha, Rogério, a honra é toda minha, viu? Tenho certeza. Olha, entre os meus livros, que você já falou que eu publiquei vários, o último livro meu se chama Agricultura, Fatos e Mitos. Eu escrevi esse livro e depois de 1 ano e meio trabalhando nele, eu convidei 2 colegas meus, engenheiros agrônomos, porque eu sou engenheiro agrônomo, que são pesquisadores da Embrapa, para me ajudar, porque o livro estava ficando muito grande
e eu não aguentava Tem muita isso informação. sozinho nas minhas costas. Então, eu convidei o Décio Gazzoni e a Maria Tereza Pedroso, são pesquisadores da Embrapa, e nós publicamos, então, esse livro há aproximadamente 4 anos, 3 anos e meio, chamado, então, Agricultura, Fatos e Mitos. Muito bem. Esse livro fez um sucesso total, exatamente refletindo aquilo que você, a qual você se referiu e você deu a pista. Falta informação para quem não é do mundo rural, sobre o mundo rural, nas cidades, portanto. Uhum. Então, nós reclamamos muito, nós que somos do agro, nós reclamamos muito de que as pessoas não valorizam, falam mal, falam umas bobagens, etc. E falam mesmo, bobagens. Por outro lado, cabe a nós também fornecer mais informações. Perfeito. E se existe informação errada, equivocada, que as redes sociais estão transmitindo sobre o agro, nós temos que dar as informações corretas para contrapor as informações erradas. Daí nasceu esse livro, O Agricultura, Fatos e Mitos, que vendeu milhares de exemplares Parabéns. na época da pandemia ainda, vendendo no mano a mano, porque era uma necessidade de ter informação abalizada. Sim. Afinal de contas, sobre o que estamos falando. E no momento crítico, né? Quais são os dados corretos, o que a pesquisa diz, o que é verdadeiro, o que é mentiroso, o que é ideológico, o que é político, o que não é político, etc, etc. Então, é um livro que eu gostaria sempre de falar dele. Mas o fato de eu ser escritor e ter uma atividade ligada, portanto, à comunicação, me aproximou aqui do grupo, que é o Clube Amigos da Terra de Sorriso, que é uma instituição de fazendeiros, mas que trabalha com sustentabilidade no agro também. O Clube Amigos da Terra, no Brasil todo, e Sorriso a mas pelo Brasil afora, há outro Clube Amigos da Terra, isso vem lá dos anos de 1970, quando se procurava introduzir no país o plantio direto. Sim. Ao invés de você arar e gradear a terra, você fazer o plantio direto para combater a erosão. Sim. Então, essa era a época que eu estava me formando na faculdade, lá em Piracicaba, e todos nós, jovens, estávamos defendendo o plantio direto. E os Clubes Amigos da Terra surgiram nesse contexto. Muito bem. Então, dentro da minha ligação, da minha relação com esse grupo do Clube Amigos da Terra de Sorriso, é que me convidaram recentemente para eu escrever um livro sobre o agro no Mato Grosso. Muito bom. Porque eu trabalho com as questões nacionais, eu sou estudioso de tecnologias, mas vamos pensar no Mato Grosso. Qual foi a contribuição do agro para o desenvolvimento do estado do Mato Grosso? Então, eu me dediquei a estudar melhor o estado, porque eu conhecia de vir aqui com certa constância, mas, obviamente... Uma finalidade específica. Então, eu passei alguns meses estudando, redigindo, e estamos lançando agora, então, esse livro, que é um livro didático. Não é um livro para banca de jornal, banca de revista. É um livro didático. É para a sala de aula. Por quê? Porque nós vemos que parte da desinformação que existe sobre o agro vem desde a sala de aula das crianças. Porque os professores e as professoras nem sempre... E forma opinião, né? E forma lá atrás, né? Nem sempre estão levando para a sala de aula, para as crianças, a informação correta. Em geral, quando nós analisamos as apostilas, os livros didáticos tradicionais, vamos dizer assim, eles estão falando do agro do passado. Estão falando que o agro é escravocrata, que é latifundiário... 1918, 1920. É tudo coisa muito antiga. Então, as informações do agro moderno, tecnológico, que está alimentando o Brasil e milhões de pessoas pelo mundo afora, né? Muita coisa não chega lá. A informação do Brasil colônia é importante saber, mas... A história é importante e jamais devemos esquecer, porque é a história que ensina o presente e o futuro, e prepara o futuro. Mas... Então, trabalhando com essas ideias, nós estamos oferecendo esse livro, chama-se O Agro e o Desenvolvimento de Mato Grosso, né? Estamos lançando em um evento junto com a ProSoja e queremos levar a todos os municípios do estado do Mato Grosso,
né? E quem Vou sabe, pedir a sua ajuda também. e quem sabe pedir o apoio do governo para instaurar esse livro como prática de Já pensou se o governo adere a essa ideia, a esse e projeto? leva? O livro não é contra ninguém, nem contra nada. O livro Perfeito. conta a Ele história. não tem ideologia nem viés Não, político. ele conta a história assim, como era o Mato Grosso no início da mineração, como foi o Mato Grosso durante uma transição, que o Estado ficou aproximadamente 100 anos paralisado, Estagnado, sim. né? Até começar o novo ciclo, que foi, posteriormente, né, A pecuária e o... trazido. Iniciou com a pecuária, e depois chegou a soja, chegou o milho, chegou o algodão, e agora nós estamos vendo essas baita empresas moendo milho, fazendo etanol de milho, né, gerando Verdade. um farelo que ninguém sabia que existia, que chama DDG, DDG. e Mato Grosso vai se tornar o maior produtor de DDG. carnes e de leite, de carnes de todos os tipos, por conta do milho para combater mudança climática. Da matéria-prima. E combatendo mudança climática. Olha aí. Porque o etanol de milho, assim como o biodiesel da soja, são ou representam energias limpas. Substitui a energia fóssil do petróleo. Sim. Então o agro não produz só comida nem alimento. Ele produz meio ambiente saudável também. Então essa nova fase do agro que não existia no passado é que nós precisamos levar para os alunos, para a opinião pública, contar mais para as pessoas. Agora, veja só, se nós não fizermos isso, quem o fará? Então, nós temos que produzir conteúdos, informação, e daí vem, então, essa contribuição que me motivou muito e me motiva a vir aqui. Eu venho com certa frequência, sempre nesse trabalho que liga o agro com o meio ambiente. Essa é a minha área de trabalho. Sim. Quer dizer, o agro predatório ficou no passado. Ficou para trás. E quem insistir nele vai ficar para trás. Sim. Quem não se atualizar, quem não se... Então, agora, o agro é moderno, é tecnológico, respeita a natureza e o meio ambiente. Ou seja, nós temos que proteger recursos hídricos, porque nós vamos precisar de muita irrigação, porque mudanças climáticas estão acontecendo. Verdade. E a irrigação é uma forma de se adaptar às mudanças climáticas, com tanta seca, falta de chuva, que o tempo está ficando uma loucura. Então, o agro, hoje, não pode mais ser realizado como era antes, e a história dele tem que ser bem contada. Daí vem o livro didático, o Agro. Sim. E o desenvolvimento dentro de tudo isso que o senhor tem visto aí hoje, senhor Chico Graziano, professor Chico, né, Graziano, qual é a atual e maior narrativa que o senhor considera de forma absurda e que continua sendo atribuída ao agronegócio, difamando e colocando ele numa situação de colocar o produtor rural como bandido? Qual que seria a maior narrativa aí? E que é um erro, na verdade, que relaciona o agro e ao produtor rural em relação à questão do meio ambiente? Olha, os dois temas que mais pegam na agenda de meio ambiente e agro, com a opinião pública, tem a ver com uso de defensivos químicos, que são chamados agrotóxicos, e com o desmatamento. O desmatamento irregular. O desmatamento ilegal. Então, os maiores mitos são formados a partir dessas duas questões. Com relação ao uso de defensivos para controlar pragas, vende-se na opinião pública, irresponsavelmente, que nós estamos matando todo mundo. Está todo mundo sendo contaminado, que o câncer está aumentando por causa da agricultura, etc. E não existe nenhuma comprovação empírica, científica sobre isso. Então, existe um discurso altamente ideológico que também vem do passado, porque há 30, 40 anos os pesticidas que eram utilizados eram bem mais problemáticos, mais agressivos do que nós temos hoje. Mas isso acontecia com os remédios também. Lembra que a gente usava mercúrio cromo? Como é que você pode usar mercúrio para curar alguma coisa? Mercúrio é altamente tóxico. Passar na ferida. E a gente passava lá quando ralava o joelho. Né? É verdade. Então, a evolução tecnológica afetou a medicina, afetou todos os ramos, afetou o agro também. Então, hoje, o uso de pesticidas para controlar pragas e doenças é muito mais bem feito do que foi no passado. Ah, mas outro dia um cara aqui pulverizou um produto lá, matou não sei quantos milhões de abelhas. É verdade. Agora, foi um produtor em 100 mil que fez uma coisa errada.
Então, o que nós precisamos conseguir é separar o joio do trigo. Verdade. Bom, mas tem cara que faz coisa errada, mas tem mesmo. Tem médico, jornalista, Em todas as áreas. advogado, picareta tem em todo lugar. Verdade. Mas se você julgar o agro por um comportamento inadequado de uma pessoa, De um cidadão? que fez tudo errado, não pode. O desmatamento é a mesma equação. Tem quem faz desmatamento errado lá em cima na Amazônia? Tem. Agora, como é que é a situação aqui no Mato Grosso? Né? Pega essas regiões que nós mais conhecemos, que eu mais conheço. Pega todo o leste do Mato Grosso, da região de Primavera, de Rondonópolis. Pega todo o norte ou o nortão, vai até Nova Sinop, Mutum, onde você Sorriso, falou, Sinop. para frente. Nós temos uma agricultura estabilizada. Não existe desmatamento nessas áreas faz 20 anos. Verdade. Né? E hoje, essas regiões preservam muito melhor as florestas e as matas ciliares do que o meu estado, que é São Paulo. São Paulo, lá, porque foi há 100 e tantos anos atrás, nós cortamos Está consolidado. tudo. Mas nós cortamos até a beira do córrego. Aqui não, aqui as matas ciliares são protegidas. Sim. Porque Mato Grosso já foi aberto com uma nova ideia. Com um novo conceito e respeitando o meio ambiente. E com o Código Florestal, pegando no pé do agricultor. Sim. Né? Porque já existia a lei do Código Florestal. Já. Quando meu avô abriu fazenda lá em Araras, não tinha lei, não tinha código, não tinha nada. Né? Então, nesse sentido, é que nós precisamos contar a verdadeira história, combater os mitos com os fatos, né? E mostrar que o agro moderno, tecnológico, bem feito, é a solução para o país, não é Sim. só para o Mato Grosso. Sim, né? verdade. E o exemplo que eu mais uso no livro, porque faz parte dos meus estudos, é o seguinte: todos os municípios do Mato Grosso, mas não é só do Mato Grosso, Sim. Goiás também, Maranhão também, Piauí também, oeste da Bahia também, todos os municípios onde o agro é a atividade mais importante, o IDH desses municípios é mais alto. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o IDH, desenvolvimento humano, é mais elevado onde o agro é forte do que onde ele é fraco. Por exemplo, o IDH de Cuiabá é menor do que o IDH de Sorriso. Muito menor. Entendeu? Então, quando você vai estudar essas regiões onde o agro é forte, não é só agricultura, é pecuária também, silvicultura também. Hoje tem muita produção de peixe espalhando por até. Nós vamos se tornar um dos maiores produtores de peixe do mundo, né? Então estamos no caminho. Você liga as atividades de criação de animais com a atividade agrícola propriamente dita, nós tivemos um progresso muito grande. Então, quem que está ganhando com o agro? Todo mundo. Não é só o agricultor, produtor rural. Não é só o produtor. Ele está ficando rico, né? Ele está ficando melhor. Graças a Deus ele está ganhando dinheiro, porque Deus está recompensando o trabalho dele. Mas aquela riqueza está sendo redistribuída porque está gerando mais emprego. O salário é maior. Por exemplo, Verdade. O salário de um operador de máquina aqui em Sorriso, onde eu estive o mês passado, de uma colheitadeira, hoje é ao redor de R$8.000. Que é um bom salário. Lá no meu estado de São Paulo, um trabalhador rural pode fazer o que ele quiser, ele não tira isso aqui fácil, não. Ou seja, os salários do Mato Grosso são mais elevados do que os salários de São Paulo. Do grande estado de São Paulo. No agro. Então, essa riqueza ela está sendo distribuída, graças a Deus. Sim, verdade. Por que você acha que o agro incomoda tanto as pessoas que acabam criando essas narrativas falsas, esses fakes do agro? Entendeu? Como que o senhor vê isso? Me explica, por gentileza. Olha, para explicar eu precisaria de muito mais tempo, porque há várias causas, são históricas, culturais e são causas políticas também. Há um grupo político no nosso país, da esquerda, a esquerda do PT, que eles são contra o capitalismo no campo. Então, eles querem destruir os empresários, eles querem acabar com... Eles falam, o agronegócio é do mal, nós temos que destruir o agronegócio. Concordo. E botar toda a agricultura familiar no meio. Sim. No lugar deles. E a gente argumenta, não, a tese até que é bacana, vamos tirar... Se funcionasse na prática, né? Se não matasse as pessoas. Sim. Porque a hora que você fizer isso, milhões de pessoas vão morrer de fome. Com certeza. Porque o agricultor familiar, ele precisa ser promovido e ser ajudado. E tem muitos agricultores familiares por aí que estão ajudando e fazendo. E a gente fazendo a diferença, é verdade. Tem que tirar o chapéu para eles. Mas
você não pode construir riqueza destruindo riqueza dos outros. Não é isso. Esse ensinamento não está em nenhum lugar. Só na cabeça dessa esquerda radical que é contra o agro. Então, vem cá, Rogério, contra esses caras que têm discurso feito, não adianta você nem argumentar, Querer bater de frente, exemplo. querer ficar... É o seguinte, deixa eles ficar falando essas bobagens aí, porque a hora que você vai lá pro frentista do posto de gasolina, pergunta para ele o que você acha do agro, você gosta de uma picanha? Ele vai só elogiar, porque antes ele não comia carne. Não tinha acesso. Ele não tinha esse frango delicioso. Quando eu era jovem, não tinha frango na mesa das pessoas. Sabe qual era o frango? Era aquele lá, o caipira. Caipira. Duro pra Tinha que caramba. cozinhar umas 3, 4 horas para poder colocar na mesa. É o seguinte, pouca gente comia. Sim. Hoje, quanto que custa o quilo do frango caipira? É mais caro do que o frango de grande. É o dobro. É o dobro. Por Verdade. quê? Porque demora 5 meses para ser criado, né? Para estar no ponto de abate. Para você... Entendeu? Verdade. Então, o agromoderno e tecnológico, ele que consegue hoje alimentar a população do mundo, não só no Brasil. E a defesa dos agricultores familiares tem que ser feita também por todos nós, porque não tem nada a ver se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande. Ele precisa saber se ele é um lutador, se ele é um trabalhador, se ele se dedica. E se ele usa tecnologia, porque sem tecnologia no mundo de hoje não adianta. Não. Mas não é só no agro, você concorda? É em qualquer área. Aonde? Você quer trabalhar? Qual área? Comunicação, vai no banco. Cadê o caixa do banco para te atender? Tá lá, vai lá, aperta botão. Nós somos uma potência mundial. Mato Grosso se destaca como o maior produtor de soja, milho, algodão, do rebanho bovino. Hoje nós somos o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, se não já o maior do mundo, né, com o maior rebanho bovino do mundo. E assim, mas não é só uma questão de número, de quantitativo, de milhares de toneladas de saca de soja, de milhares de arroba de algodão ou de cabeça de boi. Por aqui se consegue ter uma produção ainda de forma sustentável, respeitando todas as normativas, as normas do novo Código Ambiental. Nós temos aí passado por situações complexas em relação à moratória da soja, moratória do boi, que são leis que foram criadas tendenciosas também. Por uma questão até de diminuir esse incentivo de abertura de novas áreas pela União Europeia, certo? Por países que se sentem um pouco ameaçados com a nossa pujança, com a nossa produtividade. Porque realmente o Brasil ainda tem muito para crescer dentro do agronegócio e dentro de áreas plantadas. Nós temos aí um quantitativo de quase 6.600.000 hectares ainda em terras degradadas, em terras abertas, que são possíveis de plantio de lavoura, soja e milho, certo? A nossa competitividade vai aumentar muito ainda. Temos isso aí. Recentemente, você rodou as regiões do Mato Grosso, né? E viu muitos exemplos disso. Me conta aí um pouco do que você experimentou e viu dentro de um cenário pessoal seu, para nós. Eu vou me referir à última viagem que fiz aqui à região do Norte. A minha base lá, eu disse, é o Clube Amigos da Terra de Sorriso, né? Sim, onde o senhor é embaixador. Onde sou embaixador do CAT de Sorriso. Que legal, parabéns. É bacana, hein? É um grande... Eu fico satisfeito com esse título. E é um título recebido da maior produtora de grão do Brasil. Embaixador do Clube Amigos da Terra. E a cidade não é do município, mas de qualquer forma é de lá. De lá, de Sorriso. De lá, né? O senhor representa Sorriso nesse quadro, né? Falo bem de Sorriso para o mundo todo. Parabéns. Merece. É merecido para Sorriso. Eu fui visitar uma fazenda que eu não conhecia, que é certificada pelo CAT de Sorriso, dentro do padrão da RTRS, que é a soja sustentável, padrão global, né? Sim. E aquela fazenda produzia algodão, produzia milho, produzia soja, tinha também uma pecuária muito boa, e eu encontrei lá uma baita produção de mel, abelhas, no meio da mata, no meio da lavoura. Ou seja, o que eu mais tenho aprendido com o Mato Grosso é que é possível fazer essa diversificação. Olha aí. Muita gente fala, agora está muito especializado. Eu não vejo isso, não. Eu vejo muita rotação de cultura. Né? Então, você faz a integração da lavoura, você faz 2 safras, você planta soja, colhe a soja e vai para o milho.
a boa parte dos agricultores já estão semeando braquiária e estão usando depois, colhe o milho, estão botando gado, essa braquiária enraizou no solo, ajudou a descompactar o solo e está melhorando a produtividade da soja que vai ser plantada no ano seguinte. Então, são técnicas de agricultura que, quando eu me formei como engenheiro agrônomo lá em Piracicaba, que é a melhor escola do Brasil, ninguém nunca ouviu falar que se poderia fazer isso. Então, o Mato Grosso não só tem a maior agricultura do Brasil, mas ele está fazendo uma agricultura muito padrão, muito boa. Tecnificada. No oeste da Bahia, isso também está acontecendo. Perfeito. Você vê, o oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, fica a 1.000 quilômetros de Salvador. 1.000 quilômetros. Surgiu uma riqueza. Lá só tinha calango, se é que tinha calango naquela região lá, entendeu? Um cerradinho leve que não tinha nem como manter vida ali naquele lugar, né? Pois é. Com um período muito seco, 6 meses extremamente secos, porque é bem região de cerrado mesmo, né? Como é aqui no leste do Mato Grosso, né? Na região de Sorriso, Sinop, já você tem uma chuva um pouco melhor distribuída. É outro bioma Você está numa transição do bioma do Cerrado para a Amazônia, né? Verdade. Então, eu vejo essa característica de uma agricultura produtiva, rentável e que está movimentando a economia. Em termos econômicos, como estudioso, o que eu digo, escrevo, é o seguinte: o Brasil, a partir do que está acontecendo em Mato Grosso, em Goiás, no Mato Grosso do Sul também, no sul do Maranhão, no oeste da Bahia, no Piauí, em Rondônia, o que o Brasil está fazendo? O Brasil está interiorizando o seu desenvolvimento. E melhorando o seu ecossistema local. Quer dizer, quem estuda a história vê que os países iniciam o desenvolvimento pela costa, pela área litorânea. Sim. Porque antes não tinha carro, nem trator, nem caminhão. Mais fácil a acessibilidade e tudo mais. E o Brasil também é um país que foi colonizado, obviamente, pela costa, então você pega, né, a faixa costeira do Brasil, é a faixa onde está os empregos, melhor desenvolvimento, o mercado, as cidades, shopping centers, etc. Só que agora você vai lá, como eu estava dizendo, em Luiz Eduardo Magalhães, você vê lá um baita de um shopping center. Eu fui aqui em Sorriso, eu fui conhecer lá uma baita faculdade de medicina. Verdade. Incrível, linda. Referência. Entendeu? Estou dando aqui exemplos. Então, não é só que o agro é mais forte e é tecnológico. O agro está permitindo o desenvolvimento do Brasil rumo ao interior. E nós estamos só no começo. Eu acredito. Em 2050, aí sim, nós vamos colher os frutos disso. Do que está sendo plantado literalmente agora. Plantado e criado. Chico, dentro dessa experiência em Mato Grosso, que você teve aí, resultado desse projeto, que é esse novo livro que o senhor está lançando aí, e quero ter a honra de receber até uma dedicatória neste livro, que tenho certeza que eu vou ter um. E o agro e o desenvolvimento de Mato Grosso, o título do livro é O Agro e o Desenvolvimento do Mato Grosso. Qual o objetivo de se reunir tantas informações em um único livro? O senhor já deu uma breve palhinha sobre ele aí, você deu como se diz, um spoiler dele aí um pouquinho pra gente aí. Qual que é o cunho desse livro? É mais didático mesmo para informação e para educação dessas pessoas que estão sendo, vamos supor, alfabetizadas, e seria muito interessante para o senhor colocar um livro como esse na rede pública de ensino? Teria esse viés, não? Rogério, não propriamente na rede pública, na rede de ensino. Pode ser pública ou pode ser da rede privada de ensino, né? Porque você tem colégios muito bons que também oferecem aula, tem não só o curso fundamental, o ensino fundamental, mas tem o ensino médio também, né? Sim. O livro ele é escrito para uma faixa de idade acima de 12 anos. Sim. Então, pode ser já o fim do ensino fundamental ou o início da alfabetização. Do ensino médio. Do ensino médio. Para escolas públicas ou particulares. O que nós queremos é levar isso para a sala de aula. Por isso que ele é um livro didático. Mas, para quem já viu o livro e onde eu fui falar sobre o livro, ficou com vontade de ler.
Porque o livro traz a história do Mato Grosso. E muita gente não conhece nem a história do Mato Grosso. Não sei se o senhor pode dizer. Mas Posso o dizer. que tem nesse livro de verdade, assim, que realmente enriquece nosso vocabulário, nosso conhecimento e nos esclarece o quê? Não, conta a história do desenvolvimento do Mato Grosso, né? E dentro dessa história, a participação do agro. Por exemplo, durante até 1850, portanto, o descobrimento do Brasil, o descobrimento da região de Cuiabá, que é quase já chegando em 1700, Sim. até 1850, o Mato Grosso foi apenas mineração, não existia Somente. agricultura. Somente. E de forma muito artesanal. Em 1850, Mato Grosso tinha perto de 50 mil pessoas, somando o Mato Grosso do Sul junto. Ou seja, esta região era uma região que não tinha nada. Esquecida, é lógico. Não era esquecida, é porque era muito longínqua. Então, Verdade. eu inclusive conto essa história, para alguém sair da capital da República, que era o Rio de Janeiro, e chegar a Cuiabá, eram 30 dias de viagem por barco. Verdade. Tinha que descer até o Mar da Plata, subir pela Argentina, o Rio Paraguai e chegar para cá. Eram 30 dias. Ou seja, como é que você queria que tivesse alguma coisa também? Não tinha mesmo. Aliás, para não começar dizendo que na história do Mato Grosso estava a oeste do Tratado de Tordesilhas. Portanto, a região do Mato Grosso era pertencente à Espanha. A Espanha. Mas não foi para a Espanha, graças a Deus está aqui conosco. Aqui, né? Então, ao contar a história do Mato Grosso, eu obviamente precisei contar a história da mineração, que vai até 1850. De 1850 a 1950 não acontece nada no Mato Grosso. Tudo estagnado. Tudo estagnado. Uma pobreza, uma dificuldade, as pessoas batendo cabeça. E o agro fazia o quê? Produzia milho, produzia mandioca, produzia galinha, mas não tinha nem para quem vender. Para autossustentar. Mas não tinha para quem vender. Para sustentar para criar porco, galinha e para sua alimentação. Não tinha estrada, não tinha nada. Você ia fazer o quê? A partir de 1950 é que começa a mudar a história do agro, porque a partir dos anos de 1960 entra na pauta do Brasil a construção de Brasília. O Centro-Oeste começa a ser notado. Exatamente. E aí o presidente Juscelino Kubitschek traz, então, um novo vetor de desenvolvimento econômico para o país, e aí chegou a hora do Mato Grosso. Nesse momento, Mato Grosso do Sul se separou. Por que o Mato Grosso do Sul... Foi nesse momento que foi decretado integrar para não entregar? Aí já dos anos 60 para os anos 70. Por que o Mato Grosso do Sul quis separar? Porque Mato Grosso do Sul estava mais perto de São Paulo, e São Paulo, o ciclo do café estava poderoso já. Sim. Então ele falou assim, vamos sair daqui, vamos largar esse Mato Grosso aí para cima, que não está longe de tudo. E aí o movimento separatista cresceu e foi se consolidando até que em 1970, alguns anos depois, houve a separação. Por conta da ligação com Campo Grande com São Paulo. Por causa da economia do café. Mas aqui, onde hoje é o Mato Grosso, não conseguia fazer não tinha essa relação, né? Sim. Como se diz, teve que esperar, né? A mudança da capital, todo o programa do Polo Oeste, do Centro-Oeste, Sim. E aí começaram a abrir as rodovias, e aí tudo começou a mudar, e de repente alguém foi lá e ofereceu para os gaúchos a gleba Arinos, que, se não me falha a memória, foi em 1956. Gleba Arinos. A gleba Arinos. Em 1956. E chegaram os primeiros gaúchos para cá e voltaram para lá, e naquela época era 25 ou 50 hectares para cada um. Então, de repente, pode dizer, né? Em 25 anos, a partir do começo dos anos 70 até os anos 90, cerca de 1 milhão de famílias de migrantes veio para o Mato Grosso. E aí, porque muita gente que está aqui hoje nem conhece a história anterior, porque não eram daqui, as famílias eram do Paraná, de Santa Catarina ou de São Paulo. Não tiveram a oportunidade de estudar a história local. A maior parte é chamada gaúcha, né? São os gaúchos. Gaúcho catarinense. Quem vem do sul? Quem veio do sul do Brasil? Mas a boa parte é gaúcho mesmo. Sim. E alguns poucos de São Paulo que pegaram carona nesse movimento. E tudo começa a mudar porque o avanço tecnológico permitiu isso. Sim. A partir dos anos 70, começa tudo a mudar no agro do Brasil e do mundo.
por conta do desenvolvimento da engenharia genética, o melhoramento genético de plantas, o controle de pragas. Sim. Apareceu o NPK, apareceu o trator. Não tinha trator. Em 1960 não tinha trator. Então, veja, é uma história que, para nós, é bem conhecida. Mas quando você vai contar para as pessoas que não são do agro, às vezes, para a mesma pessoa do agro, nem sabe. Quando é que surgiu a primeira fábrica brasileira de tratores em São Carlos? Em 1960. CBT? É, Pá. a CBT, que depois quebrou. É. Mas nós não tínhamos nem trator no Brasil. Então, por E essas... foi o responsável pelas aberturas das terras, das mecanizações das terras na época do Brasil. Quando eu venho dar aulas, eu vim algumas vezes dar aulas em Sinop, porque há uma conveniada da FGV Sim. que é em Sinop. Então, eu pergunto para meus alunos, escuta, que coisa incrível essa agricultura dessa região aqui, por que vocês não fizeram isso antes? E qual é a resposta? A resposta é a mais simples possível, porque não tinha nem como chegar aqui. A acessibilidade era ruim. É outra, ninguém Logística sabia horrível. como é que produzia nessas terras. Ninguém sabia que devia usar calcário. A Embrapa ajudou muito, né? A Embrapa ajudou muito. A gente não sabia que precisava corrigir o pH do solo com calcário, né? Então, o meu livro conta isso. O livro está escrito lá, o que é calcário? As pessoas da cidade não sabem o que é calcário. Não sabe nem que tem que moer Que é a uma pedra. pedra moída. E aqui, por exemplo, Verdade. você subindo aqui para o norte, você passa Nobre, você aí passa Nobres, em várias plantas. Você passa nas plantas de Nobres, que é uma das Sim. regiões onde tem mais calcário no Brasil todo. E calcário tem em muitos lugares do Brasil. Então, esse é o livro didático. Por isso que ele é didático. Ele conta a história. Sim. Depois, perfeito. cada um... Se alguém quiser continuar pensando numa bobagem, que pense. Se alguém quiser... Mas na sala de aula, Dá uma para os dica. professores... Dá uma dica. Quando alguém de vocês do agro se confrontarem com alguém falando mal do agro, compra um livro. Qual que é O meu é Agricultura, Fatos e Mitos. E o agro é o desenvolvimento. Como que é o nome do outro livro? O agro E o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Mas esse não está publicado Não ainda. tá, mas vai já. Vai ser lançado quando? hoje à noite. Aí, ó. É que o programa vai passar aqui não sei quando. Sim. Mas que dia é hoje mesmo? Hoje nós estamos em dia 20. Hoje é dia 24. 24. Isso. Na noite desse dia 24, o livro vai ser lançado e uma reunião aqui em Cuiabá, uma reunião da AproSoja com o Clube Amigos da Terra de Sorriso. Que legal. Depois, parabéns. nós vamos distribuir. O que se. Assim, ó, será que a gente consegue mensurar o que seria do Mato Grosso e até do Brasil sem o agronegócio? Levando em consideração tudo que a gente está vendo hoje, os resultados, a produção, a escala de produção de saco de soja por hectare, lógico, agregando tecnologia, disciplina, uma educação na produção agrícola e também na questão dos investimentos que estão se fazendo em solo, em correção de solo. O senhor que é agrônomo de formação também, me fala um pouco, o que seria? Será que a gente consegue mensurar como seria esse estado, como seria o Brasil sem o agronegócio, sem essa grande produção de alimento para o mundo e para o Brasil? A produção agrícola e pecuária faz parte da história da civilização conhecidamente, pelo menos desde o Império Romano, que é mais conhecido. O Império Grego também, obviamente, mas nós conhecemos mais a história do Império Romano para cá, né? Sim. A partir, principalmente, para quem lembra das aulas de história, da produção do Egito, né? Sim. Do delta do Nilo, onde se produzia a maior parte dos alimentos. Mas não é só do delta do Nilo, do delta da Sicília também. A Sicília também tem vales incríveis, como a Europa, etc. Então, o Brasil existiria, mas este interior do Brasil não seria nada. Não, né? Não seria nada. Agora, não adianta só ter o agro, porque o agro não vive sem vender a safra. Então, para ter um agro pujante, precisa ter estradas. Logística, precisa ter ferrovias, precisa ter portos que exportam a produção. E ainda produção, temos um grande gargalo nesse sentido, né, professor? Precisa ter frigorífico. Porque de primeiro a gente matava o boi na fazenda e comia o boi lá mesmo. Hoje em dia você processa e vende para as pessoas no supermercado. Fritava carne e guardava ela na lata de banha. Pois então, o agro, ele movimenta a economia, né? Verdade. Nesse sentido é que precisa... Daí que vem o conceito de agronegócio, né?
Agronegócio não é só o agro. Só quem planta e colhe, é quem produz A gente fala assim, o produto. você tem o dentro da porteira Industrializar. e você tem o fora da porteira. O dentro da porteira é o labor do agricultor e do pecuarista. O fora da porteira é aquilo que fabrica a máquina, processa, Industrializa o produto que é industrializa o colhido na produto, fazenda. dá crédito rural, quer dizer, você tem setores. Se você somar todos os setores do agro fora da porteira, não dentro, pegar os fora da porteira, dá 75% do agro. Nossa. Ou seja, Eu não tinha mensurado isso. a força maior do agro está fora, não dentro da fazenda. É o que depende para movimentar. Às vezes está na Faria Lima, tá? Uma grande parte está na Faria Lima, que precisa do fomento para se poder viabilizar alguns negócios dentro desse processo. Esses dados são dados que são oferecidos para nós no Centro de Pesquisa da Exalc, da USP em Piracicaba, que é chamado CPEA. Mensalmente ele dá os valores de quanto movimenta o agro, quanto que o agro movimenta. Você tem o dentro da fazenda e você tem o antes da fazenda e você tem o depois. Depois da fazenda. Seu Chico Graziano, eu queria que o senhor deixasse aqui um recado para quem não é do agro e que ainda tem na cabeça que as informações em relação ao agro são informações negativas, que, de certa forma, não beneficia o agronegócio na forma e na literalidade do que o agro representa para a economia, para a produção e para as riquezas geradas do agro para o Brasil. Onde buscar as informações mais seguras para não ficar nesse desentendimento e cair nessas desinformações que são pregadas por aí? É um problema terrível hoje da sociedade digital, né? Esse desencontro de informações, né? As chamadas fake news andam por aí, né? Sim. Eu não sei, obviamente, se pudesse, todo mundo devia comprar meu livro e ler ele, que pelo menos tira. Mas por favor. Isso seria um raciocínio muito egoísta da minha parte, né? Sim. Há boas fontes de dados. O que é necessário é o seguinte: se é uma informação técnica que você está querendo usar, ou que ouviu falar, pesquisa para saber onde foi publicado. Perfeito. Começa por aí. Como é que você combate má informação ou fake news? Você vê qual é a referência da informação. Perfeito. Então, porque você tem conversa fiada de todos os lados. Você já ouviu falar em alimento milagroso? Não. Assiste televisão que você vai ver de monte. Vai ver de monte. Grãos que combatem doenças impossíveis, casca de árvore que faz umas pílulas que se você tomar 5 por dia você não envelhece mais, você vai viver eternamente. Passa um sabonete no cabelo, para de ficar branco. Cara, o que tem de conversa fiada e de má informação é incrível. O mundo que nós vivemos é esse, é o mundo do comércio, é o mundo da lucratividade, etc. Então, escuta, você vê aquilo lá faz bem mesmo, busca que informação. Você viu aquela propaganda lá naquele canal esquisito, que aquela artista antiga lá, pô, que legal, ela tatuante, ele tá falando bem, você vai lá, procura. Aonde que foi publicada aquela informação que foi dada? Em lugar nenhum. É alguém que está fazendo um produto, que provavelmente não é um produto que faz mal, mas não é milagroso. Uma farinha. Eu estou dizendo isso, não é milagroso. Sim. Né? Porque você comer qualquer fruta faz bem, você comer qualquer grão faz bem. Agora, se achar que você vai ser curado por causa de um... Sabe? Né? Tanto é que todo mundo gosta de tomar chá, mas quando fica doente vai fazer a última ressonância magnética, né? E vai na alta tecnologia. Vai. Isso aí. O chazinho é gostoso, mas... É verdade. Pode curar mesmo. Quero agradecer ao senhor, agradecer a honra que o senhor nos deu, a SETcast Agro, de participar aqui um breve momento. Desculpa pelo horário, que eu sei que o seu horário está muito, muito avançado. E hoje eu conversei aqui na SETcast Agro com Chico Graziano, escritor, professor, antes de tudo, um educador, né, professor? E que está lançando aí um livro didático sobre o agro e o desenvolvimento do estado de Mato Grosso, motivado em sempre dar a informação correta para todas as pessoas, indiferente das operações que você vive. Se você é funcionário público, se você trabalha nos grandes centros, é bancária, do mercado financeiro, ou pessoa simples
empregada doméstica, para todas as pessoas. Quer trazer uma informação mais popularizando o agro, trazendo mais informação correta sobre como o agro respeita e cuida do meio ambiente também. As pessoas que querem saber mais sobre o seu livro, sobre esse lançamento, até porque o senhor já é escritor de vários best-sellers, e eu tenho certeza que esse vai ser um grande livro que vai se tornar, de repente, tô profetizando aqui, viu? Um dos livros de pauta de talvez assembleias legislativas no Brasil, de governos aderirem ele como uma matéria na educação e na alfabetização dos nossos jovens e dos formandos em faculdade para grandes instituições de ensino, seja pública ou privada. Quais seriam as redes sociais que o senhor teria para que as pessoas pudessem seguir o senhor, seja no Instagram, seja no YouTube? Quais são as fontes que o senhor tem para poder municiar as pessoas para seguirem o senhor, para que o senhor pudesse dar essas informações precisas? Meu arroba é @Chico Graziano, só que o Chico é com X. Chico com X. Então é @Chico Graziano. Me acha lá. O livro, embora a autoria seja minha, ele é patrocinado pelo Clube Amigos da Terra de Sorriso. Então, quando nós lançarmos o livro daqui a uns dias, sim, nós faremos isso logo, logo, ele será distribuído pelo Clube Amigos da Terra de Sorriso, possivelmente em parceria com outras instituições. Como a ProSoja e outras. Como a ProSoja, a Federação da Agricultura ou o SETCast. Pela SETCast Agro, quero ter a honra de fazer isso. Vamos fazer isso. E aí nós levamos essa informação didaticamente para quem precisa dela. Sim. Combinou? E eu visito muitas fazendas. Seria uma honra poder ter alguns livros desses para distribuir nas fazendas. Por que não? Beleza. Conte comigo. Agradeço ao senhor, parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo. E que Deus abençoe o senhor nessa jornada, te dando cada vez mais entendimento que isso é necessário, que é trazer a informação correta para as pessoas que não têm acesso a ela. Obrigado. Obrigado a você. Parabéns. Boa sorte aí para você. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Tchau.